vocês, pessoal. E tem caminhos que a gente passa que a gente nunca mais vai passar. O que é que significa isso? Significa que tem coisas que você passa na sua vida, né? Por permissão de Deus, é claro, que quando Deus tira você daquela situação, nunca mais você vai passar, não é, por aquela situação. Tipo assim, por exemplo, vamos supor que você deve muito, né? E você já vem há anos com essa situação. Quando Deus tem uma promessa na área financeira, na vida da pessoa, geralmente acontecem turbulências. Claro que não é uma regra, né? Ou seja, às vezes a gente por não administrar bem a nossa vida financeira, né? Muitas vezes a gente entra numa situação, né, no vermelho, né? E para sair daquela situação é muito complicada, né? Feita a parábola dos talentos, né? Cada um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1, né? Ou seja, a responsabilidade de administrar é minha e é sua, entende? Mas muitas vezes o que acontece é isso, muitas vezes as pessoas ficam fora de controle das coisas, né? E o que acontece é que muitas vezes a pessoa entra numa fase difícil, numa fase difícil, mas o Deus que permitiu você entrar nessa fase difícil é o Deus que vai tirar você dela e nunca mais, claro, você vai voltar para ela, né? Porque tudo deixa lição na nossa vida, né? Vamos aqui para a palavra. Não deu tempo de eu colocar ali hoje a palavra diz o seguinte, Josué capítulo 3, versículo 4, diz assim: haja contudo entre vós e ela uma distância, eu quero pegar a parte B, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porque porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, não é? O Rio Jordão estava transbordando, era uma situação assim um pouco complicada para o povo de Israel, né? No caso, passar, porque tem coisa, pessoal, que a gente tem que fazer, mas tem coisa que só Deus pode fazer, não é? Ou seja, chega uma situação muitas vezes que você quer resolver e você não pode resolver, porque você depende de um milagre, não é? E Deus disse assim: olha, é o seguinte, pessoal, vocês coloquem os sacerdotes na frente com a arca, porque vai haver ali um grande, as águas vão se abrir, não é? E aí quando os sacerdotes pisaram a planta dos pés no Rio Jordão, aconteceu que as águas elas se abriram e o povo passou a pé enxuto, não é? Em direção à terra prometida. Muitas vezes a gente quer fantasiar a nossa vitória, não é? Ou seja, nós queremos vitória sem ter dificuldades, sem ter problemas, sem ter desafios, sem ter luta, confronto, coisas assim desse tipo, não é? Ou seja, na verdade eles passaram o Rio Jordão, mas lá na frente já tinha outro problema, os muros de Jericó, isso mesmo, entende? E assim sucessivamente na nossa vida. Está escrito que em nenhuma das batalhas o povo de Deus perdeu. Por quê? Exceto, claro, a batalha de Ai, né? Aquela cidade miudinha, entende? E eles perderam aquela batalha. Mas por que eles perderam? Porque eles não seguiram a direção de Deus, né? Naquele momento. Então, todas as vezes que a gente não segue a direção de Deus, a gente sai perdendo. Só um minutinho, pessoal, deixa eu... Teve aqui um problemazinho aqui, eu tive que sair, e tem que ajustar as coisas aqui, eu faço tudo aqui só. E aí o que acontece? Teve ali justamente essa questão, não é? Muitas vezes a gente perde porque falta sabedoria, porque não obedecemos à direção de Deus, ou dos nossos mentores, ou do pastor, ou seja, enfim, onde você estiver, não é? Muitas vezes alguém diz assim, olha, vá por aqui, você vai por ali. Às vezes Deus diz assim, siga em frente, você pega o atalho, e as coisas elas vão se desajustando na nossa caminhada. E geralmente sempre tem uma razão de ser, não é? As coisas na nossa vida. Geralmente, muitas vezes, a culpa é nossa mesmo. E muitas vezes a gente não procura desenvolver, crescer, maturar, ter uma maturidade. E geralmente a gente coloca no diabo a culpa. É verdade.
Vocês lembram daquela... Disse que uma vez tinha um irmão, foi saindo, terminou o culto, ele saiu, né? Quando ele saiu, aí tinha um homem maltrapilho, foi assim no degrau, né, da porta, que tinha 3 degraus para subir, para entrar no templo. Aí ele olhou assim e disse assim: você precisa de ajuda? A pessoa disse: não preciso de ajuda não. Aí ele achou estranho, né? Aí o irmão perguntou: mas por que você está tão triste? Aí aquela pessoa era o diabo, que estava ali como um maltrapilho. Isso. Ele olhou assim e disse assim: é porque tudo que acontece de ruim na vida de vocês jogam em mim. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? E muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes a gente não tem aquela autorresponsabilidade, sabe? E maturidade para assumir. Geralmente a gente procura uma fuga. E geralmente a culpa, você já sabe, né? As pessoas colocam a culpa no inimigo. Mas muitas coisas não é o inimigo que tem culpa, muitas coisas quem tem culpa é a gente mesmo, porque a gente não soube administrar, a gente não soube fazer as coisas, entendeu? O encanador tá ajeitando ali umas coisas ali, aí tá uma zoadinha, ok? Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar porque a zoada vai aumentar, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, e profetizar que cada pessoa vai para outro nível, vai para outra dimensão de vida. Eu quero declarar vitória, quero declarar a tua bênção, quero declarar, Senhor, milagres. Quero declarar, Senhor, que todo gigante, que todo impedimento, que toda situação, Senhor, que estiver no caminho vai ser desfeita. E o Senhor vai abrir todas as portas no nome de Jesus e graças a Deus. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar o link do meu livro aqui embaixo. Superação. Cadê o link? O livro tá por aqui, ok? Tá aqui o livro. Vou deixar aqui, certo? Dê uma olhadinha, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem o livro. Aqui, ó, tá vendo? Aqui o livro Superação, ok, pessoal? Eu ficaria muito feliz se você... tá bom? Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.